E aí, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Coelho, eu sou professor e engenheiro agrônomo e você é muito bem-vindo ao canal Agrônomo Concurseiro. A partir de agora daremos sequência à terceira parte da leitura da Lei 9.605 de fevereiro de 1998, que trata sobre crimes ambientais. Vamos então à leitura dessa lei. Seção 3ª da poluição e outros crimes ambientais. Artigo 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o crime é culposo, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2º. Se o crime, inciso 1º, tomar uma área urbana ou rural imprópria para a ocupação humana, inciso 2º, causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas ou que cause danos diretos à saúde da população, inciso 3º, causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade, inciso 4º, dificultar ou impedir o uso público das praias, inciso 5º, ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos, pena, reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 3º. Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. Artigo 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas, incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente. Artigo 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, inciso 1º, abandona os produtos ou substâncias referidas no caput ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança. Inciso 2º, manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. Parágrafo 2º. Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Parágrafo 3º.
Se o crime é culposo, pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 57. Vetado. Artigo 58. Nos crimes dolosos previstos nessa seção, as penas serão aumentadas. Inciso 1º. De 1/6 a 1/3, se resulta dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral. Inciso 2º. De 1/3 até a metade, se resulta lesão corporal de natureza grave em outrem. Inciso 3º. Até o dobro, se resultar a morte de outrem. Parágrafo único. As penalidades previstas nesse artigo somente serão aplicadas se do fato não resultar crime mais grave. Artigo 59. Vetado. Artigo 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Artigo 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Seção 4ª. Dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Artigo 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar. Inciso 1º. Bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Inciso 2º. Arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Artigo 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 64. Promover construção em solo não edificável ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 65. Pichar por outro meio, conspurcar, edificação ou monumento urbano. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Parágrafo 2º. Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que concedida
pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado, e no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Seção 5ª. Dos crimes contra a administração ambiental. Artigo 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental, pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 67. Conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público, pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Artigo 68. Deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano, sem prejuízo da multa. Artigo 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais, pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Artigo 69. Elaborar ou apresentar no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão, pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o crime é culposo, pena: detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se há dano significativo ao meio ambiente em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa. Capítulo 6º. Da infração administrativa. Artigo 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda a ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Parágrafo 1º. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das capitanias dos portos do Ministério da Marinha. Parágrafo 2º. Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior para efeito do exercício do seu poder de polícia. Parágrafo 3º. A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade. Parágrafo 4º. As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei. Artigo 71. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar os seguintes prazos máximos:
Inciso 1º. 20 dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data da ciência da autuação. Inciso 2º. 30 dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação. Inciso 3º. 20 dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costa do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de autuação. Inciso 4º. 5 dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificação. Artigo 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no artigo 6º. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Multa simples. Inciso 3º. Multa diária. Inciso 4º. Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. Inciso 5º. Destruição ou inutilização do produto. Inciso 6º. Suspensão de venda e fabricação do produto. Inciso 7º. Embargo de obra ou atividade. Inciso 8º. Demolição de obra. Inciso 9º. Suspensão parcial ou total de atividade. Inciso 10º. Vetado. Inciso 11º. Restritiva de direitos. Parágrafo 1º. Se o infrator cometer simultaneamente 2 ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as sanções a elas cominadas. Parágrafo 2º. A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta lei e da legislação em vigor ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas nesse artigo. Parágrafo 3º. A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo, inciso 1º, advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las no prazo assinalado por órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos do Ministério da Marinha. Inciso 2º, opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania dos Portos do Ministério da Marinha. Parágrafo 4º. A multa simples pode ser convertida em serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Parágrafo 5º. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo. Parágrafo 6º. Apreensão e destruição referidas nos incisos 4º e 5º do caput obedecerão ao disposto no artigo 25 desta lei. Parágrafo 7º. As sanções indicadas nos incisos 6º a 9º do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares. Parágrafo 8º. As sanções restritivas de direito são: inciso 1º, suspensão de registro, licença ou autorização. Inciso 2º, cancelamento de registro, licença ou autorização. Inciso 3º, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais. Inciso 4º, perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Inciso 5º, proibição de contratar com a administração pública pelo período de até 3 anos. Artigo 73. Os valores arrecadados em pagamento de multa por infração ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente,
criado pela Lei nº 7.794, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado pelo Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente ou correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador. Artigo 74. A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente de acordo com o objeto jurídico lesado. Artigo 75. O valor da multa de que trata este capítulo será fixado no regulamento desta lei e corrigido periodicamente com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50 e o máximo de R$ 50 milhões. Artigo 76. O pagamento de multa imposta pelos estados, municípios, Distrito Federal ou territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência. Capítulo 7. Da Cooperação Internacional para a Preservação do Meio Ambiente. Artigo 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus, quando solicitado para: inciso 1º, produção de prova; inciso 2º, exame de objetos e lugares; inciso 3º, informações sobre pessoas e coisas; inciso 4º, presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham relevância para a decisão de uma causa; inciso 5º, outras formas de assistência permitida pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o Brasil seja parte. Parágrafo 1º. A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, quando necessário, ao órgão judiciário competente para decidir a seu respeito ou a encaminhará à autoridade capaz de atendê-la. Parágrafo 2º. A solicitação deverá conter: inciso 1º, o nome e a qualificação da autoridade solicitante; inciso 2º, o objeto e o motivo de sua formulação; inciso 3º, a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante; inciso 4º, a especificação da assistência solicitada; inciso 5º, a documentação indispensável ao seu esclarecimento, quando for o caso. Artigo 78. Para a consecução dos fins visados nesta lei, e especialmente para a reciprocidade da cooperação internacional, deve ser mantido sistema de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações com órgãos de outros países. Capítulo 8º. Disposições finais. Artigo 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Artigo 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta lei, os órgãos ambientais integrantes do CISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar com força de título executivo extrajudicial termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidoras. Parágrafo 1º. O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á exclusivamente a permitir que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no caput
possam promover as necessárias correções de suas atividades para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre: inciso 1º, o nome, a qualificação, o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais. Inciso 2º, o prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de 90 dias e o máximo de 3 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Inciso 3º, a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas. Inciso 4º, as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão em decorrência do não cumprimento das obrigações nele compactuadas. Inciso 5º, o valor da multa de que trata o inciso 4º não poderá ser superior ao valor do investimento previsto. Inciso 6º, o foro competente para dirimir litígio entre as partes. Parágrafo 2º. No tocante aos empreendimentos em curso até o dia 30 de março de 1998, envolvendo construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a assinatura do termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas até o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento escrito protocolizado junto aos órgãos competentes do CISNAMA, devendo ser firmado pelo dirigente máximo do estabelecimento. Parágrafo 3º. Da data da protocolização do requerimento previsto no parágrafo 2º e enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas em relação aos fatos que deram causa à celebração do instrumento a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa física ou jurídica que o houver firmado. Parágrafo 4º. A celebração do termo de compromisso de que trata este artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento. Parágrafo 5º. Considera-se rescindido do pleno direito do termo de compromisso quando descumprida qualquer de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou de força maior. Parágrafo 6º. O termo de compromisso deverá ser firmado até 90 dias, contado da protocolização do requerimento. Parágrafo 7º. O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter as informações necessárias à verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, sob pena de indeferimento do plano. Parágrafo 8º. Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente, mediante extrato. Artigo 80. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, a contar de sua publicação. Artigo 81. Vetado. Artigo 82. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 12 de fevereiro de 1998.